Boa noite, deusas e deuses. Sejam muito bem-vindos a mais um Afrodite Podcast. Hoje nós recebemos um deus, mais um deus para o nosso programa. Aliás, essa é uma promessa de 2023, que nós receberemos deuses aqui, porque a gente quer saber o que o masculino, afinal de contas, pensa do feminino, não é verdade? Bom, como vocês sabem, a gente fala do universo feminino, de tudo que permeia esse universo que é tão plural, mas sem mimimi, sempre com um espumante. E o meu convidado de hoje é o otorrino. Ele vai falar mais da formação dele, tá? Porque eu não sou muito boa de fazer essa introdução. Mas ele é um querido e é o meu médico. É Dr. Humberto Camargo, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que fico honrada, né, de ele ter vindo. O Dr. Humberto, ele tem a clínica Face, né, 180. E o que é legal da gente falar aqui, né? A gente vem falando de questões de estética que as pessoas têm por conta de filtros de Instagram, porque realmente tu bota um filtro ali, tu fica Angelina Jolie, né? Um bocão maravilhoso. Muda bastante. E aí um dia eu falei, Humberto, eu queria aquele nariz e tal, e tá. E ele falou assim, ó, é que tá todo mundo com a história do nariz do filtro. E eu com ranço, né? Porque eu queria que ele dissesse, tá, vamos fazer esse nariz, mas, né, enfim. A grande questão, imagino eu, né, seja o funcional com o estético. Os dois sempre devem andar juntos. Não Tá. existe uma cirurgia, mesmo que o paciente tenha uma queixa estética unicamente, essa cirurgia ela deve manter o funcional desse paciente, sempre, sempre, sempre. Então, o nariz bonito não é aquele nariz esteticamente perfeito, é um nariz que funciona bem. Esse é um nariz bonito. Ele não adianta tu gostar dele por fora e ele não ter a função principal, que é a da respiração. Então, hoje, a rinoplastia, que muda a forma do nariz, ela tem uma grande preocupação, uma imensa preocupação com a parte funcional e também com a durabilidade da cirurgia. Com a durabilidade? Isso, porque todo o processo cicatricial possui retração, né? Tá. E a cirurgia do nariz ela vai gerar retração também. Se você tem um esqueleto frágil, foi deformado ou enfraquecido, ele pode entortar, ele pode deformar com o tempo, ele pode mudar. Hoje, para nós termos resultados mais específicos e duradouros, a gente estrutura o nariz, a gente deixa uma estrutura mais reforçada, para não sofrer tanto com o processo de cicatrização. Sabe que eu sempre, quando eu assistia, né, aqueles filmes, assim, com aqueles narizes que tu olha, assim, pontudinho, retinho, assim, que tu diz, nossa, coisa maravilhosa. Não sei se a pessoa respira bem, mas o nariz é lindo, né? Aí eu pensava, esse nariz, enfim. E sabe que o meu irmão, ele precisou fazer por conta de desvio de septo. Sim. Aí ele fez, e o desespero dele, sabe qual era? Ele não queria que mexessem em nada. Homem tem mais isso? Não. Não? O público masculino está procurando a rinoplastia cada vez mais. Olha, porque o meu irmão, ele chegou a falar assim, ó, cara, tu não mexe. E ele tem essa coisa da curva que é familiar, né? Minha, meu pai, né? Meu irmão. E aí ele falou, não mexe. Era uma coisa dele, assim, né? Um apego. Sim. Era um apego, era parte da personalidade dele, era o nariz, né? Isso aí, é o nariz. Aliás, o nariz nos traz personalidade também. É isso que eu ia te perguntar. Ele nos expressa muita coisa, né? Então, ele não queria mexer nessa parte. Isso. Tem pacientes que têm muito medo. Tem muito medo de alterar a estética e de ficar com resultado indesejado. E é um resultado que tu acorda e está olhando. Tu acordou, a primeira coisa que tu vê é teu rosto, né? E o nariz, ele tá no meio do rosto, ele tá no centro, ele tá dando simetria facial, ele tá dando harmonia facial. Então, tu não pode quebrar isso aí. Sim, porque eu fico pensando... Tu tem que respeitar. Eu fico pensando assim, ó. Tu vai lá e diz assim pra mim, não, pra começar, ver o resultado daqui a 6 meses. Aí tu diz assim, tá... Mas aí tu acorda, né? Sim. Aí tu tá lá com o curativo, mas tu já começa aqui, ó.
A te olhar, né? Pra ver como é que ficou. E aí tu diz, gente, mas realmente talvez seja uma das cirurgias mais difíceis do pós. Eu digo da paciência do médico, né? Do saco do médico. Que bar. É pesado. Porque Né? as pessoas... Primeiro, porque o resultado final ele demora 1 ano. Nesse 1 ano, a gente pode, por acomodação da pele, por vários processos, ter algumas assimetrias que vão melhorando com o tempo. Né? E a gente tem que acalmar o paciente, porque ele está sempre olhando o nariz. Mas como é que não vai olhar, né? Tu imagina. Está sempre olhando o nariz. E ele olha de uma forma diferente no pós-operatório do que do pré-operatório. Tá aí do que tu também tá vendo, né? Não, eu tô vendo um nariz que está acomodando, que eu sei o resultado final desse nariz em 1 ano e fico mais tranquilo. Claro que às vezes pode ter um calinho ósseo que formou, alguma infiltração, algum processo infeccioso. Aí a gente tem que estar sempre atento. Mas quanto à forma, essas coisas, hoje a gente fica bem mais tranquilo com a rinoplastia estruturada, com os resultados, né? E principalmente no planejamento da cirurgia. É isso que eu queria que tu falasses. Porque assim, ó, tu colocas, tu falas muito da rinoplastia 3D, né? Isso. O que é a rinoplastia 3D comparando com uma rinoplastia que a gente tinha até então só o nome rinoplastia? Sim. As técnicas cirúrgicas são todas as mesmas. O que muda é o planejamento da cirurgia. E através do planejamento, tu planeja um nariz de tamanho tal, com altura tal, com o teu paciente. Rotação de ponta de tantos graus, tudo isso tu combina, tu olha com o teu paciente e a gente faz uma imagem 3D. Essa imagem 3D, ela representa muito a realidade. A imagem 3D, eu tenho o rosto do paciente em medidas de milímetros, graus, de volume, na tela do meu computador. E a gente faz um novo nariz. A partir do novo nariz, se faz um gabarito cirúrgico com a forma desse nariz. Ah, tá. A gente imprime em 3D. Então, isso me tira 1 hora a menos de cirurgia. É muito. É mais segurança para o paciente, porque eu não tenho que ficar... Será que vai ficar bom? Tiro mais, Sim, aí pega coloco. ali. Ficar olhando toda hora ali, eu já sei o que eu tenho que baixar, o que eu tenho que rotar, o que eu tenho que fazer. Então, diminui tempo cirúrgico e a gente consegue ter as dimensões muito próximas do que a gente fez no pré-operatório. E acho que até uma segurança e confiança da pessoa de olhar assim, tá, vai ficar assim. Claro, vai ficar parecido. Claro, sim, vai ficar imagino. parecido, né? Existe a cicatrização, existe todo o corpo humano, a reação do corpo humano. Sim, pega uma Kelly louca, ansiosa, já fica enchendo o saco, né? Certo? E aí, não é uma promessa de resultado. Entendi. Não é, tu não tem como prometer um resultado para o paciente, porque depende de vários fatores. E quais são esses fatores? O paciente se automedica, o paciente... não é nem sempre culpa do paciente, né? Estou falando do paciente. Não, entendi. Mas podemos ter infecções, podemos ter reações inflamatórias. Essas reações inflamatórias podem gerar um processo cicatricial um pouco mais anárquico. Então, a gente tem a absorção de enxertos. Hoje, para estruturar, a gente tira o desvio de septo, com a cartilagem do desvio, a gente consegue remontar o nariz mais forte. Às vezes, esses enxertos podem ser absorvidos. Né? Depende muito de paciente para paciente. Apesar de ser um material que é dele, um material natural, que é do próprio corpo dele, pode ser absorvido. Então, pode diminuir um pouco, perder um pouco de rotação, pode acontecer. Mas não acontece com tanta frequência e o resultado ficou mais parecido com o que a gente planeja. Sim, digamos que pelo menos diminui um pouco. Mas me diz uma coisa, um exemplo assim.
A Kelly vai lá, daí ela fala contigo. Como é que é a cirurgia, a rinoplastia? Ela é sempre feita do mesmo jeito? Tipo assim, sempre corta, sei lá, eu já vi corte aqui, já vi corte aqui. Sim, são Isso diferentes. depende? São os acessos, né? A gente pode ter o acesso aberto, que é Tá. com aquele cortezinho aqui, Tá. aquele corte aqui nessa região. E poder... Aberto porque daí tu levanta. Aí levanta. Ai, deve ser lindo de ver. É Eu lindo, adoro ver é essas lindo coisas. de ver e é menos traumático para o paciente também. Porque a fechada, a gente precisa fazer vários cortes internos para ir acessando o nariz. Eu jurava que era o contrário. Porque a fechada, tu não mantém todo o assoalho do nariz íntegro. Então, Tá. tu pode ter retrações, tu pode ter pinçamentos, e as duas se equiparam em segurança, as duas se equiparam em tempo cirúrgico, as duas se equiparam em tudo, com cortezinho ou não. Aham. Né? Mas depende muito da preferência do cirurgião. Eu, por uns 16 anos, eu fiz fechada. Porque a gente diminuía o nariz, a gente usava técnicas de ressecção. Uhum. Com essa nova técnica de estruturar o nariz, deixar ele mais reforçado, com enxertos, com reposicionamentos, ao invés de excisões, com essa vinda dessa técnica, eu passei para a rinoplastia aberta. Porque eu tenho um campo cirúrgico Imagino que me permite... tu enxerga o todo. Enxergo todo, me permite colocar as coisas nas medidas. E nos lugares. E enxergando onde a gente está colocando. Então, não tenho queixas da cicatriz. É muito raro uma cicatriz que fica hiperpigmentadinha por uns 6 meses. Às vezes a gente sabe que tem a história de sol, o povo às vezes também não cuida muito. Cuida. Todas as cirurgias tudo que a gente fala aqui sobre procedimento cirúrgico, eu sempre digo que, pessoal, a gente precisa cuidar, porque 50% do resultado, né, de qualquer intervenção cirúrgica, ele tem a participação do paciente. Então, a gente precisa ter essa percepção, porque eu sou muito cuidadosa, muito disciplinada. Sim. Mas eu sei que tem gente que, tipo assim, não, faz e vai pro sol. Vai pro sol e aplica pomadas que não podem aplicar. Esses são os piores, né? Mas eles te confessam? Não, chego no consultório cheio de pomada. Aí tu descobre. Porque eles passam porque o parente usou alguma coisa e pode acontecer. Calma de Deus, como é que tu diz pra pessoa? Porque tu... Não, daí eu explico tudo que pode acontecer, mas às vezes pode ter prejuízo. Então, sempre... eu acho que o mais importante, pós-operatório, seguir todas as orientações médicas. Sempre. Sim. Né? Porque se elas existem, se a gente chama atenção disso, é porque elas são necessárias. Elas fazem parte. Eu também concordo contigo. Eu digo, olha, até agora ocorreu 50% do processo. Né? Foi o nosso pré-operatório e a cirurgia. Agora vai depender de nós dois acompanhar esse nariz por 1 ano, sendo que o primeiro mês é o mais importante. Então, fecha bastante. E sempre está presente, né? Esclarecendo dúvidas, sempre está presente para o paciente em consultas e tudo. Isso também, consultas mais curtas, assim, também ajuda, porque daí tu fica em cima. Claro, porque daí é aquela coisa Tu meio fica assim, cuidando. Tu só pelo menos foi pra dar uma checada ali, pra ver se o cara não tá, né, ou a pessoa não tá se atrapalhando. Não, e se tá tudo bem, porque às vezes tu olha a incisão, tá machucada, porque usam o cotonete para esfregar. Então, existe. Deve dar vontade, né, de enfiar o cotonete. Porque tá obstruído e a pessoa sente como se tivesse coisas ali dentro e tem secreções. Sim. Então, eles tentam, de uma maneira ou de outra, às vezes, mesmo estando nas orientações que não pode, mas tudo bem. Isso que eu te contei do meu irmão, ele dizia, eu quero um cotonete. E eu dizia, não pode usar cotonete. E ele dizia, mas eu quero porque eu tô sentindo que tem coisa aqui. Claro, a sensação dele, porque o nariz fica obstruído. Total. Mas aí tem que usar o tal lá do rinossoro, enfim, o jet, aquele que eu acho maravilhoso, ele vai lá no cérebro, né? O rinossoro jet, gente, ele é tudo, é jet, né? Tem o jet,
Ele vai assim, ó, mas ele vai mesmo, tá? E aí tu sente assim que quebra até o teu cérebro, até o teu pensamento. Mas isso nós temos que cuidar, tá? Porque hoje tem uns sistemas de lavagem que tu pressiona e tu faz a pressão. Tá. E tem muita criança dando problemas Isso porque que eu os ia te pais perguntar. apertam com muita força. Não é com muita força, nem nas crianças e nem em vocês. Então é uma força controlada para não haver lesões. Pode até dar problema no ouvido, pode dar uma série de problemas. Então é muito bom lavar o nariz. É muito bom. Mas né? não precisa ser essa força. Mas não precisa usar tanta força, né? Tá, e esse esquema que falam, né, na medicina ayurveda, que é de lavagem do nariz, sabe? Ou até com sorinho, que tu faz com criança. Eu fiz meu filho 2 vezes, achei um saco. São essas lavagens que a Essas gente tem que que tu te cuidar da refere, pressão. tá. São ótimas. Desde que a criança consiga que entre por uma fossa nasal, saia pela outra, porque senão desce e eles se engasgam, né? Imagina, E porque é um volume grande que está descendo para uma área de alimentação ali. Sim. Então, eles dão um engasguinho e tudo é ruim. Aham. Só não fazer muita força, isso é muito bom. É muito bom a lavagem nasal. Claro, tudo é bom, nem 8 nem 80. Pois é. Não precisa tanto, tá? Mas a lavagem do nariz, ela ajuda na limpeza do nariz, a lavagem, limpeza, claro, e diminui alérgenos, diminui sujeira. É um nariz que fica menos propenso a Sim. algumas infecções. E para né? quem tem rinites, coisas Sim, assim, ou até diminui, ajuda. né, as crises. Não é o único tratamento, Sim. é uma parte do tratamento, mas ajuda bastante. E pessoas como eu, por exemplo, que usam o antialérgico direto e reto, assim. Por quê? Tá, tem uma explicação, eu vou explicar antes para não tomar xingão. É assim, ó. Em algum momento, quem tem rinite, obviamente, vai chegando ali primavera, né? Sim. Essas mudanças de estação, a gente vai sentindo mais. É uma coceira absurda. E ela é uma coceira que tu tem vontade de arrancar o nariz. Sim. Né? Uma coisa horrorosa. Tá, daí eu sofri com isso, assim, acho que por uns 2 anos, até que um outro médico, antes de eu te conhecer, me disse, faz assim, ó, como tu já tem esse problema pra dormir, utiliza um antialérgico, que ele vai te ajudar nas 2 coisas. E aí tu pode usar ininterruptamente. Só que daí o que eu percebi? Eu fecho o meu ouvido. Sim. Às vezes, né, ao longo do dia, eu tô falando... Isso pode ser pela alergia, né? Da alergia, não do... Não do remédio. Ah. A princípio, eu não sei que remédio que tu tá tomando, mas a princípio não o é por isso. Ixizine. Não era para ser esse problema. Porque ele é tribom para dormir. Eu tomo ele, durmo, que é uma maravilha. Tudo tem que investigar, mas pode ser a tuba auditiva, que é o canalzinho que leva ar para dentro do ouvido, que não esteja trabalhando muito bem. E aí o ouvido fecha, como se estivesse subindo a serra. Tá, isso. É uma coisa horrorosa. Pode ser isso aí. Não, mas então eu vou ter que ir lá pra... Aí, quando eu for na próxima consulta, eu vou falar pra vocês. Porque eu não sei, alguma coisa não tá boa com a minha tuba auditiva. Porque a gente tem que olhar a entrada dela. Porque, sabe, meu sonho, sabe qual é? Fazer aquela limpeza de ouvido. Mas não precisa. Mas é o meu sonho. Porque assim, tem tanta gente que conta que sai horrores, né? Às vezes sai bastante. Pois é, e que a pessoa diz assim, eu ouço mosquito lá em Canoas. Tipo assim, sabe? E daí tu fala, nossa, cara, eu escuto super bem, né? Não tenho, assim, não vejo, mas o que me incomoda ao longo do dia, às vezes, não é sempre, não é todos os dias, é isso que eu te falei. Eu tô conversando contigo aí, daqui a pouco uma fecha. E aí eu fico escutando a minha voz. Aquilo dali é um troço irritante. É bem irritante. E aí tu fica assim, né? Tipo, masca o chiclete, faz um negócio. Isso aí eu acho que não é cera, eu acho que é tuba auditiva. Porque tu sabe que assim, eu pego agora eu ia falar do cotonete. O cotonete, usa ou não usa? Nem pensar. Jura? Juro. Corte, Rafa, corte certo. Nem pensar em usar cotonete. Por quê? Apesar de ser um grande motivo de consultas no otorrino,
cotonete é o causador de muitos problemas, né? É mesmo? Por isso que ele é motivo de consulta no otorrino. Otite externa, perfuração de tímpano. Pode. Mas a pessoa enfiou lá no cérebro, né? Enfiou lá no cérebro e às vezes, se tu tem cera, porque a cera, ela tende a tentar sair sempre, criando uma bolinha e saindo. Então, o correto é aquela cera que está saindo, a gente tirar. Quando está formando cera, ou tem bastante cera, as pessoas usam cotonete e impactam esse cerume lá dentro. É um horror tirar a cera. Tu sabe que no colégio, isso no ensino fundamental, né? Há muito tempo atrás. Eu lembro que eu olhava, eu sempre fui muito observadora e muito chata com essa coisa de vaidade. Eu olhava os meus colegas e eu observava às vezes a cera assim, ó, quase aqui. Quase saindo. E eu pensava, ai gente, que mãe relaxada. Era assim que eu pensava. Que mãe relaxada é essa, que não limpa. Eu não tenho, eu já implorei durante muitos anos, não tem nada para limpar, porque assim, ó, claro, eu não empurro o cotonete. É uma coisa mais assim, ó, a sensação de girar o cotonete. É o que todos falam. É? Eu não coloco lá dentro, eu coloco só no iniciozinho do canal auditivo. Mas no fim é lá dentro igual. E é lá dentro que tá colocando, Gente, e com a criança, como é que faz? Tem que deixar? A criança, o canal é mais curtinho, a chance de machucar a criança é mais curtinho, a chance de machucar a criança é muito grande. Então eu tenho que deixar meu filho ficar com aquela cera aparente horrorosa? Pegar uma fraldinha, pegar uma toalhinha e secar o pavilhão auricular. Tá, só e por ali a aqui. entradinha, só. Só, tá, só aquilo que é o aparente mesmo. O aparente. E aí, se tá muito aparente, tá muita cera, vai no consultório, o otorrino tira com a curetinha direitinho, não coloca, porque até a própria criança, né? Às vezes era um trauma, a criança chorando, isso há séculos atrás, quando eu fazia plantão, a criança chorando e tu não conseguia ver o tímpano. Por quê? Porque estava cheia de cera. Gente. Lá dentro. E aí tu não conseguia fazer o diagnóstico. Tu tinha que tirar aquela cera de uma criança com dor de ouvido para fazer um diagnóstico correto. Então, era bem complicado. Sabe que o meu filho, quando ele nasceu, eu lembro, assim, que a babá... ele teve babá, acho que com 3, 4 meses, assim, que ela chegou. E aí, um dia, ela disse assim, tem 2 coisas que eu não faço. Cortar as unhas, né? E limpar o ouvido. Sim. E aí, eu falei, não... Eu sou assim, ó, e é uma mãe sem mimimi também. Então, cortava a unha, corto até hoje, ele já sabe, ele já chega e diz, ó, mamãe, tá na hora, né, aquela coisa toda. Mas o ouvido, eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu imaginei que, assim, né, aquela orelhinha micro, aí eu falei assim, gente, aí o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, nesse entorninho aqui, eu não entrei, mas eu fiquei assim, fazendo tipo uma cosquinha, sabe? E aí, quando eu fiz a cosquinha, ele fazia assim com o olhinho, ó. Sabe? Mas daí, claro, descobrimos que ele tem rinite. Sim, obviamente. Aí, rinite coça tudo, né? Sim. É nariz, coça orelha, coça... Olha, eu vou dizer assim, se tem uma coisa que realmente me ajuda muito com a rinite, é o antialérgico ininterrupto. Tá errado isso ou não tá? Toda medicação tu usa por muito tempo, pode ter seus para-efeitos, né? E tu tá usando... existem medicações hoje tão seguras quanto, que tu pode usar por períodos mais longos, perdão. O spray nasal é algo que é muito bom, porque ele além de... o Avamis ali. Exatamente. O Avamis é ótimo, né? Porque tu desincha a mucosa nasal, ele tem uma ação anti-inflamatória e também uma ação antialérgica. Então, e dá para usar por mais tempo, com mais segurança do que um antihistamínico. Entendi. Hoje, os antihistamínicos, eles estão bem seguros e tudo. Mas... Enfim... Tentar não usar períodos muito longos. Sabe que eu percebi, a pediatra falou, usa o Avamis, né? Pelo menos assim, de manhã, né? Pro meu filho. E aí, é muito engraçado, porque se ele fizer isso, esse ritual, todos os dias antes de ir pra escola, ele não cria nada de
como é que a gente fala? Eu ia dizer ranho, né? Mas é arranho mesmo. Na verdade, de secreção, ele não cria. Ele deve diminuir as infecções, né? Ele não tem nada. Aí tu vê assim que não tem nada na garganta, né? Que às vezes tem essa tá coisa... respirando melhor, a garganta irrita menos, né? Impressionante isso. O grande problema é que as pessoas, ao paciente melhorar, acham que não é mais necessário e param. Sim. Porque ele não age só no tratamento, ele age também, principalmente, na prevenção da rinite. Então, como anti-inflamatório, como antialérgico, ele age como uma prevenção. Então, a gente tem que fazer ciclos longos, principalmente em períodos do ano que o paciente teria mais sintomas, né? Com a medicação. E ficou bem, não para, segue, usa pelo período que o médico indicou. Então, para continuar bem, eu sempre digo, olha só, tu quer ficar bem ou tu quer continuar depois de ficar bem, bem? Eu quero continuar depois de ficar bem, bem. Segue usando. E aí eles seguem. E essa é uma mania, eu não sei assim, como médico, é do brasileiro ou é... Porque nós somos assim, malandros, né? No sentido de melhorei, parei. Pois eu não Ainda sei mais te antibiótico, dizer. né? Porque assim, antibiótico ele não pode beber. Aí, e realmente não pode beber Esquece com antibiótico. uma dose, daí para. Não pode beber com antibiótico. Não é o ideal, né? Tá competindo. Bom, já gostei que não é o ideal, não é que não pode. Não pode. Não pode porque, enfim, ele vai tem alterar a absorção da medicação, sim, ele do fica metabolismo agindo, dessa né? medicação e tudo, né? Não, e até porque, assim, o antibiótico, a mim, independentemente de qual for, ele agride muito o meu estômago. Muito. Tem uns que agridem até mais que outros, né? Alguns são bem sabidos, então a gente tem que usar outras flora, a gente tem que usar antiácidos para os pacientes conseguirem tolerar. E aí não tem nem como tu te apetecer a um espumante, uma coisa assim, obviamente, né? Mas eu digo que eu fico pensando na época, assim, porque quando eu engravidei, a minha médica, ela... É muito engraçado quando eu falo isso. Ela segue a escola europeia, né? Então, ela dizia, Kelly, a tua gestação tem que ser algo gostoso. Tem que ser algo legal, tem que ser algo a ver com a Kelly. Não pode ser algo que tu te sintas proibida de fazer um monte de coisas, porque tu vais sofrer com isso. Bom, ok. Aí, quando eu descobri que era menino, até então eu enjoei bastante, né? Aquela coisa toda. Quando eu descobri que era menino, eu cheguei na casa da minha mãe e eu tomei uma garrafa de espumante sozinha. Assim. Meu filho tá aí, ó, cheio de saúde, correndo por aí. Mas não aconselha fazer claro isso. Que não, né? Mas sabe o que eu digo? Eu acho assim, é a história do autoconhecimento que eu sempre falo e a gente até já trocou isso em consulta. Eu tava muito feliz, porque era um menino, obviamente. Eu queria muito que fosse um menino, porque eu só queria ter um filho, etc e tal. Mas eu vejo pessoas assim, ó, com uma... Como é que eu posso te dizer? Por que a minha mãe, minha avó, minha Dinda, enfim, as mulheres da minha família beberam cerveja durante a gestação inteira, ou vinho, ou cachaça, seja o que for. Sim. E todo mundo tá saudável, e daí agora se fala nisso, né? Eu fico pensando assim como a gente tá falando do antibiótico, sabe? Sim, sim. Eu fico pensando, mudou alguma coisa geneticamente ou... Não, os casos continuam acontecendo, só agora são mais bem documentados, né? Infelizmente, existem até algumas síndromes que surgem pela ingesta de álcool na gestação. Então, não é aconselhável mesmo. Claro. Não beber. E o que também eu posso estar falando, mas que eu me lembre, não é dose dependente, nem sempre é dose dependente. Então, teve aquela pessoa que tomou muito, outra tomou menos e deu a síndrome. Então, é evitar mesmo, evitar. Sim, é a coisa zero para, tipo assim, ó, por questões de pesquisas do que a gente tem. E antigamente, as pessoas não sabiam que podia causar. Então, os casos foram surgindo, demora um tempo para a medicina entender o que está acontecendo, né?
Sim, até porque tem que ter uma amostra, E né? tem que ter uma amostra. Então, foram surgindo casos, relatos, depois vários trabalhos. E aí ficou se sabendo. Então, hoje é mais conhecido o efeito deletério, então se evita. Claro, não, e assim a gente vê pessoas também que têm gestações super cuidadosas e mulheres que são bem rígidas na questão do cuidado, da alimentação e tal, e que mesmo assim acaba um filho autista, né, ou com um espectro autista, porque isso está muito comum. E aí eu até tenho me perguntado, sabe, essas questões assim, se elas não estão relacionadas a outras que não necessariamente, óbvio, que o álcool foi um exemplo que eu dei porque eu Não, sim, sim, gosto, né? sim, Mas sim. eu fiquei pensando esses dias, o índice tá muito alto, sabe? Tá Sim. muito alto, assim. E aí, claro, eu imagino assim, tu já teve uma situação, por exemplo, de um paciente com síndrome de Down, adulto, e que tenha querido fazer cirurgia nasal? Não, Não? não. Que eu lembre, não. Até porque para eles é um pouco Não. mais complicado, né? É, mas eu acho que é curioso, assim, mas não tive Não, é que nenhum eu pensei caso. porque como eles têm um nariz mais alargado, talvez Uhum. pudesse... Tô pensando numa menina, né? Uma Sim, coisa assim, daqui a pouco, sei lá, 17, 18, 20 anos, e ela tá bem, tá ali, tá alfabetizada, sim, tá estudando, claro. enfim, né? Agora, eu tenho um caso próximo, e Que aí tá eu... socializando e tudo, E aí ela quer, sabe? mas não tive. Não, que bom, né? Porque assim, eu fico pensando também que é uma responsabilidade, não que tu não sejas capaz de forma alguma, mas que a expectativa da pessoa, ela é com certeza muito maior do que já da maioria que Sim, tem toda essa expectativa que não é sim, tão sim. simples, Não é né? simples. A expectativa é grande. E quando um homem vai consultar contigo, o que que ele busca? Ele busca a estética, tá, tirando a parte das pessoas que têm, né, problemas, Uhum. enfim, né, de funcionalidade, posso dizer assim? De função. Funcionalidade. Tá. O que que os homens buscam? Eles têm vergonha ainda? Eles não Não têm? tem vergonha. Não? Não, são pacientes normais, eles marcam a consulta, vão, falam do que não gostam do nariz, o que gostariam de mudar. São bem exigentes com os resultados. Olha! Um homem é um pouco mais ansioso que a mulher. A mulher já vai mais decidida do que É quer, mesmo? já vai decidida do Sim, como ela quer, espera. do que quer, ela já está planejada para aquilo. Aham. O homem tá vendo o que ele vai fazer, né? E tá descobrindo o que ele vai fazer e ao mesmo tempo ele tem uma exigência, tem um medo grande do nariz pequeno, né? Tem um medo, então a gente tem que explicar, existem muitas diferenças entre o nariz masculino e o feminino. São completamente diferentes os narizes, né? Mas eles, tanto o masculino quanto o feminino, eles alargam e baixam, sei lá se é assim que fala, a ponta, né? Sim. Todos a mesmo, com o tempo? Eles não alargam o nariz, né? Tá. Mas não existe crescimento do nariz também. O que existe é um desabamento da ponta nasal. A ponta cai. Então, o nariz ele parece mais Aí alongado. ele dá uma sensação de De que... nariz mais alongado. Tá, e o nariz que dá a sensação de que alarga. Ele alarga mesmo ou às vezes isso tem a ver com aumento de peso? Ah, sim, Tem? muda, né? Tu muda o rosto, pode. O nariz ele não tem tanto tecido adiposo assim, a ponto de inchar, de aumentar Aham. muito. Mas mudando a face, tu pode ter sensações diferentes e tudo, mas o nariz não alarga com a idade. Ele não. A ponta pode, pela queda, ficar mais larguinha, Tá. mas a parte óssea ela não muda. Não, eu não posso engordar 1 quilo. Não vai, não vai. Não, Deus o livre, gente. Porque eu tenho um pavor. Assim, o meu pai, ele tinha o... Como é que chama aqui? A giba, o Isso calombinho. aí, a giba, esse aí, o Uhum. calombinho. Aí, ele, quando eu tinha 16 anos, ele fez
E aí eu lembro, só que era muito mais traumático, né? Assim, hoje a gente até fica um pouquinho roxinho, mas muito Sim. pouquinho, né? E ele, nossa, eu imagino assim que pegaram uma serra elétrica, um E martelo quebraram. e quebraram, É. né? Porque ele falou que a dor, eu lembro de vê-lo enfim, o gelinho O e gelo. tudo. Mas assim, ficou o nariz igual do meu irmão, né? Que não é um nariz largo, também não é fino e assim, reto, né? Um nariz bem masculino, Ah, que bom. bem ok. Pra época, eu vou fazer 42 quinta-feira, né? Então, vamos pensar aí, sei lá, eu sou ruim de conta porque eu sou de humanas. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, um resultado bom. Claro que o meu pai fez as duas coisas, né? Ele corrigiu o desvio de septo, E fez e a... aproveitou para Sim. fazer a plástica. Porque ele disse assim, Kelly, era uma coisa que me incomodava. O meu pai é um homem muito vaidoso. E hoje eu vejo homens vaidosos com essa vontade, assim. Por isso que eu te Sim. perguntei se eles... É uma vontade de ter um nariz bonito e bem natural. Essa é a vontade do público masculino e público feminino também. Mas a mulher, ela não é mais assim... Ai, não me importa. Eu quero o narizinho tal do não sei o quê. Mudou. Mudou? O conceito de beleza do nariz mudou bastante. Hoje os narizes não são tão pequenos e não ficam pequenos com o tempo. O perfil aumentou, assim, a projeção de ponta, porque antigamente se baixava o calombinho pela altura da ponta. Só que hoje a gente vai medir, a ponta deveria ser projetada e não mantida. Então, se diminui menos, se projeta mais. Mas o que mais querem é a pontinha definida. A ponta definida. É o que mais pedem. É o grande campeão, assim. Sim. A pontinha, porque a ponta é a última que desincha, né? Sim, né? Deve ser um horror. E aí tu tem que acalmar o paciente. Olha, vai melhorar, vai ficar bom. Eu deixei fininha e tudo para ficar. Tá, mas daí é uma ponta fina no sentido... é uma ponta fininha assim, de pontudinha ou de mais quadradinha? Tem aquelas que são mais pontudinha e projetada. E projetada, E projetada. Sim. É, porque o projetado é o que dá a sensação, imagino que pro rosto, mais jovialidade, assim, né? Rotado. Rotado e projetado, exatamente. Tá, rotado e projetado, tá. Rotação é o quanto o nosso nariz é arrebitado. Tá. Tá? E a projeção é o quanto o nosso nariz é projetado para frente. Então tá, no caso da columela. Da columela. Que joga. Que é uma das partes que fazem parte da estrutura da sustentação da ponta nasal. E essa história do ácido hialurônico, corrige com ácido hialurônico, enfim. O que eu já fiz isso e qual foi a minha experiência? Horrível. Por quê? Na minha percepção, o nariz alargou. Eu não sabia que dava para tirar, hoje eu sei que dá. Dá. Né? E aí eu fiquei assim, tá, mas, né? E aí eu fico me perguntando, às vezes assim, o valor de aplicação de ácido hialurônico versus uma cirurgia definitiva. Porque assim, o ácido, ele no meu corpo, ele pode durar de 6 a 8 meses, ele pode de outro durar 4 meses. Sim. Cada um absorve de um jeito. Sim. E aí, como é que é isso? Chegam pessoas para aplicar, para querer fazer só? Chegam. A gente explica, a gente também coloca no computador que mudanças ocorreriam no nariz do paciente, né, para ele se visualizar. O paciente tem que estar ciente que é um produto absorvível, que vai diminuindo com o tempo, precisa outras aplicações. Mas a gente faz em casos bem específicos de alguns narizes que se beneficiam com isso. São pacientes que botam ácido hialurônico, gostam do nariz e um ano depois estão operando. Tá? Eles gostaram, só que daí querem aquele resultado definitivo. Sim, só para dar uma sentida, como é que... Eles vão para a cirurgia.
Só que o pouco que se fala são os riscos da injeção de produtos no nariz. Existem riscos. Então, nós hoje temos pessoas que nunca abriram o nariz injetando, que nunca fizeram uma cirurgia nasal Pois é. injetando. E acaba vindo para ti as complicações. Isquemia, necrose, assimetria, né? Sim, né? Aí, ao invés se a pessoa viesse virgem, Não. tu arrumarias uma coisa. Tu tem que tratar, Quando tu vê, tu tem... sabe? Há risco, inclusive, de cegueira fazer isso. Sério? Claro, né? Então, não é um procedimento que tem que ser feito com muita cautela por uma pessoa muito qualificada. É que hoje a gente tem na minha opinião, um problema, tá? Que é assim, não estou falando mal da classe, por favor, mas assim, dentista e não sei mais quem, não sei mais... Todo mundo faz um curso de toxina botulínica ou de ácido hialurônico ou de não sei o quê e pode... Eu, se fosse da área, acho que para esses casos eu diria assim, olha, isso eu não faço. Porque o risco da pessoa gostar, não gostar ou de ter uma complicação é muito grande. Eu acho que tu só pode fazer na vida o que tu te compromete a fazer, tu tem que se comprometer a fazer o que tu pode arrumar o que não dar certo. Né? A gente lida com o corpo humano, tem várias partes do processo cicatricial, infecção, tudo que eu falei que pode alterar o resultado. Mas tu tem que ter a capacidade de eu sei resolver isso aí. Sim, Né? aí vai lá e bota um troço num... Então, tu vai lá, faz, às vezes, até por não saber as consequências, né? Que pode ter. Então, Eu não vejo só isso, eu vejo em tudo. Eu acho que o rosto, sabemos que não somos simétricos. não somos. Muito difícil para mim aceitar isso, mas ok. Mas tudo bem, o Humberto já me conhece, ele sabe. Ele se obriga a rir comigo, né? Porque é o que resta para ele, vai fazer o quê? Mas, gente, eu acho que assim, realmente aceitar com a maturidade, né? Tu deves perceber Sim. isso com os pacientes, né? Sim, com certeza. Com a maturidade, a gente vai entendendo algumas coisas, assim, até pessoas que... outro dia uma amiga disse, eu queria tanto, quando eu era adolescente, operar o meu nariz, e hoje ele faz parte da minha identidade. Hoje ele é, assim, ele é o protagonista do meu rosto. Sim. E aí eu fiquei com aquilo, né? Porque eu pensei, nossa, que legal. Claro que ela é uma pessoa diferente de mim, né? Uma pessoa que tem, assim, gostos diferentes e tal. Mas eu achei legal o desapego e o entendimento dela com a maturidade. Claro, porque a época em que ela quis fazer, obviamente não tinha grana, essas coisas. Sim. Ou então, assim, entra a questão de convênio, dá, não dá. E entram zilhões de coisas. Mas hoje eu vejo que as pessoas botam, e aí eu até falei isso com a doutora Vanessa Geisler, a cirurgia plástica, sobre corpo. Se as pessoas não botam muito das suas frustrações nas coisas assim, não, porque eu quero mudar a barriga, porque eu quero mudar o braço, porque eu quero mudar, sei lá o quê, eu quero mudar as costas, ou a bunda, E ela percebe nos pacientes que tem sim um percentual de pessoas que, na verdade, não é aquilo que vai fazê-la feliz. Sim. Ela faz, aí ela, não contente, ela inventa outra coisa, Sim. ela projeta uma coisa que... Aí, tô falando de terapia, psicoterapia, tô falando de autoconhecimento aqui. A pessoa olhar para dentro de si e dizer assim, tá, e aí? O que será que tá me incomodando, afinal de contas? Porque se nunca tá bom... Né? Sim. Acontece isso com o nariz também? Sim, acontece. E tu já teve que dizer pra alguém assim, olha... Tá ótimo, teu nariz tá bem, bater foto, mostrar o que mudou, a gente faz tudo isso. Sim, porque pode ter uma distorção de imagem aí e também, aí, existe entre tu concordar com o paciente ou não.
E às vezes tu tem que mostrar para o paciente, olha aqui, tá ótimo, eu não tenho mais como mudar o teu nariz. O que pedem, e às vezes se arrependem, é diminuir o nariz. Diminuir mais, eu quero menor, eu quero menor. Hoje estão pedindo menos. Por que será essa coisa do menor? Tu acha que é uma coisa histórica? Porque assim, eu fico pensando, sei lá, me veio agora, Sharon Stone. Um nariz maravilhoso, reto, bem anguloso, um nariz que, em tese, talvez para algumas mulheres, seria considerado um nariz grande. Uhum. Eu acho aquele nariz maravilhoso, Sim, sabe? sim. Imponente, um nariz que traz a potência dela como atriz, enfim. Sim. E outras pessoas que eu conheço também, claro, é que ela ali juntou as duas coisas, né? Ela tem o nariz afinado e bem ponto de projetadinho, pô, daí assim, né? Daí vai ficar mal na foto, né? Mas enfim. Mas essas coisas de ter de dizer para alguém e a pessoa achar que a questão é contigo, pessoalizar, porque assim, sendo psicóloga e tendo exercido durante muito tempo isso, eu vejo que quando a pessoa não consegue processar, ela projeta no outro. Sim, sim. Né? Daí ela vai dizer, não, Humberto, mas olha só, a gente combinou tal nariz e ficou tal. Aí tu vai dizer, não, mas só um pouquinho, falta um tempo ainda. Aí tu vai repetir, porque na verdade é bem repetição, né? O cansativo tá na repetição, né? Não. Não? Repetir, de explicar para o É. paciente. É difícil. Às vezes o paciente, às vezes ele quer ouvir o que ele quer ouvir, ou às vezes ele não entende. Então é complicado. E a comunicação com o paciente deve ser sempre clara e sempre bem aberta. Tu tem que falar tudo para o paciente. Então é um pouco complicado isso, sabe? Mas te dá até uma angústia, às vezes, de falta de entendimento, Claro. porque nesses casos a gente pede segundas, terceiras opiniões, a gente orienta o paciente a procurar. Ah, legal isso. A gente orienta, né? Quem sabe o senhor pega outras opiniões, de repente o senhor acha alguém que consiga fazer, porque eu cheguei no limite do que eu aceito como bom e do que está. Então, existe tudo isso. Então, a gente às vezes pede essas opiniões de colegas. Isso é interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que isso é, inclusive, uma segurança que o médico tem de dizer o seguinte, olha, dentro daquilo que eu acredito, né, e da minha... Porque eu percebo isso, que a pessoa anda, mas ela anda num círculo que, na verdade, assim, não tem. Ela vai receber as mesmas opiniões, talvez, assim, pode falar de um jeito diferente ou não, Sim. mas assim, ó, no final a pessoa vai fazer a mesma coisa ou faria a mesma coisa. E aí a pessoa começa, o que eu faço? O que eu faço? Sim. E tu, na tua clínica, tu trabalhas com uma equipe multidisciplinar? Como é que é a tua abordagem lá na clínica? Como eu sou otorrino, e eu não atendo mais como otorrino, eu atendo só essa parte da plástica, do nariz, né, da rinoplastia. Nós temos otorrinos lá, temos colegas que também trabalham na clínica e dão cobertura, parte de ouvido, nariz, garganta. Com esses aí que eu vou ter que ir, mas eu quero ir contigo. Não, pode ir comigo, tá. que a gente tem que revisar, né? Eba! Isso aí, eu acho ótimo. Isso aí. Ótimo. Não, eu acho isso porque as relações, eu concordo contigo sobre a transparência. Eu sou até excessivamente transparente com todas as minhas relações. Isso, às vezes, para algumas pessoas é legal, para outras não. Mas eu, Kelly, procuro porque eu acho que a verdade ela pode doer assim na hora, mas depois ela dá uma acomodadinha. Sim. E é melhor, porque daí a relação se mantém, né? Sim. Porque uma mentira assim, né, contadinha de um jeito mais enfeitado, com mais brilho, eu não acho. E eu ainda vejo pessoas com muitas cirurgias de insucesso, eu chamaria assim, que foram com uma expectativa, assim, vou usar o termo exato,
Não, eu vou fazer minha cirurgia com um cara fodástico, é o pica do negócio. Legal. E aí a pessoa precisa refazer, porque ela vive obstruções, aí essas questões todas que eu te falei, né? Que eu acho assim que a pessoa não conta antes, porque, gente, respirar, dormir bem, né? Tu oxigenar o teu cérebro, assim, eu que durmo poucas horas por Tem que noite. dormir bem às poucas horas, né? Às poucas horas eu tenho que dormir bem. E daí eu fiquei pensando assim, gente, como é que pode? Porque a pessoa, muita gente ainda abre mão da parte funcional, Não pode. tu não faz. Não, se precisa corrigir funcional, eu tenho que corrigir. Mas lá no consultório é o inverso que ocorre, né? Os pacientes, eles vêm muito com queixa funcional. Ah, de E ter querem... feito a plástica. Não. Queixa funcional, meu nariz não funciona bem. Ah, tá. E já que eu vou ter que mexer, eu quero Já vamos aproveitar fazer pra... a rinoplastia. Entendi. Então, a gente inverteu o público, né? Então, o público... Só que a exigência deles é muito mais para a parte estética mesmo. Sim. Continua. É a parte mais observada, a parte que mais se vê, é o que se vê de cirurgia, né? Então, a exigência é grande. E assim, quantas cirurgias tu já fizeste? Tu tens uma Mas eu noção? estava contando, calculando, nesses 25 anos aí que a gente está trabalhando, perto de 4.000 cirurgias. Nossa, é uma galera, né? A gente tem um tempo de voo aí bem longo. Bem longo. E sabe uma coisa que eu quero dizer pra vocês, antes de encerrar, que o meu otorrino, porque daí eu posso chamar assim, tá? Eu tô abrindo uma licença poética. Eu sou toda tatuada, né, gente? Vocês vêm aqui, me comentam, né? Enfim, elogiam e tal. E aí, um dia, no consultório, ele me comentou, enfim, que ele fazia triatlo, né? E eu falei, nossa, que máximo! E aí, hoje, quando ele chegou aqui, ele tá com essa camisa polo, aí eu olhei uma tatuagem e falei, nossa, ele tem tatuagem. Porque, assim, tinha uma época que médico não podia ter nada, né? Não podia ter tatuagem, não podia ter não sei o quê. Mas, enfim, os médicos mais jovens como tu, Sim. são médicos que sabem da sua capacidade, independentemente. Não quer dizer que tu seja um punk rock, né? Como diz Eu só tenho uma. E realmente é uma tatuagem do Iron Man. É uma prova bem legal de fazer. Que eu fazia, eu competia. Eu nem sabia que era uma prova, olha só. É uma prova. Tu nada, pedala e corre, né? Nada quase 4 quilômetros. Que isso? Pedala 180 quilômetros e corre uma maratona, 42 no final. E sai vivo. E sai vivo, feliz da vida, Tô vendo, né? E eu tenho uma tatuagem referente a isso. Não, mas só muito tenho essa. Mas muito tri, eu acho isso assim. Acho que a gente precisa se libertar de determinadas crenças limitantes, que eu falo muito aqui. Sim. Acho que pessoas. As tatuagens da Kelly, elas são pra Kelly. Eu não faço tatuagens para mostrar para os outros. As minhas tatuagens, Sim. elas têm significados meus e ponto. Né? Mas, de novo, quando tu fazes para os outros, daí que eu acho que tem essa mudança aí que é um pouco atrapalhada. Mas uma coisa que eu não te perguntei é se tu é pai, quantos filhos tu tens, enfim. Embora eu até já tenha visto, eu acho, porta-retrato, mas eu não lembro, juro. Não, eu tenho 2 meninos, o João e o Joaquim, de quase 12 e 10 anos de idade. Ai, que amor. Sou pai. Ai, essa idade deve ser bem gostosa. É gostoso. Eles Eles querem são mais o videogame, querem mais, querem mais o celular, sair com os amigos. A adolescência tá mais cedo atualmente, pois né? Sabe que eu tenho percebido isso. O Antônio já quis, ele tá com 5 anos e meio, né? Já quis. Não, outro dia ele foi, a mãe de um colega me ligou e disse, olha, eu queria tanto levar o fulano, né? Porque, na verdade, assim, é o único amigo, né, do meu filho que ele quis levar para casa. E ele legal. nunca recebeu um amigo lá em casa. Aí eu achei bem significativo. Deixei. Daqui a pouco, lá pelas 8, aí ela me manda uma mensagem. Ele quer dormir aqui e o meu filho quer que ele durma aqui.
Aí eu falei, vou fazer uma chamada de vídeo. Fiz a chamada e ele disse, mamãe, eu não quero falar contigo, porque tu vai dizer que não é pra eu ficar aqui e eu quero ficar aqui. Caramba! Que eu sou general, né? Mas ele é bem decidido, né? Super! Aí ele falou, eu quero ficar aqui, sim, tá tudo certo, a gente até pediu aqui lanche, tá tudo certo, boa noite. E virou as costas e foi. E foi. E aí eu fiquei passando 5 anos e meio, né? Imagina daqui um pouco. Exatamente, por isso que eu até fiz essa comparação aí com a idade dos teus. Mas que legal isso, assim. Humberto, eu preciso, né, te elogiar, porque eu te tenho como um médico realmente diferenciado. Acho que quando se fala muito de humanização, sabe, no atendimento, humanização no pré, no pós, enfim, no intra, sei lá eu como é que fala, mas é muita teoria e pouca prática. É o que eu percebo, né? Tenho amigos, colegas, enfim, vizinhos, médicos, mas eu realmente sei, né, por experiência, que tu és um cara diferenciado. Obrigado. Não, mas Obrigado. mereces de verdade. Eu conheci o Humberto, olhem que coisa mais engraçada, porque eu sou paciente da Marina, que é a irmã dele. E aí um dia ela disse assim, mas por que tu não vai lá no meu irmão? E eu falei, mas que irmão que tu nunca me disse que tu tem um irmão otorrino? E eu já louca da cara com ela, né? Porque a gente é tudo assim, bem acelerada. E aí foi quando nós nos conhecemos. E Humberto tem uma participação muitíssimo importante na minha vida, né? Na minha autoestima, acho que na construção, inclusive, desse podcast. Né? Acho que o Afrodite, ele já estava ali, mas ele aflorou com muitas das nossas conversas e muitas das coisas que a gente construiu juntos. Que bom! E eu precisava te trazer aqui e te dizer tudo isso e também te ouvir, porque eu acho que as pessoas precisam cada vez mais de informação e tá todo mundo muito na loucura, trabalhando muito, fazendo muita coisa, e depois da pandemia todo mundo quis também, né, sair zaralhado para poder pegar um pouco de rua, de noite, de vento, mas informação nunca é demais, então, por favor, sigam, né, a clínica, que vai estar o arroba aqui, o arroba do Dr. Humberto. E um brinde, por favor, à nossa parceria e à nossa amizade. Obrigada. Um brinde. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, tá? Gente, uma ótima noite para vocês.